Inicialmente, pessoal, né? Antes do vício se desenvolver, a pessoa tem lá, mal ou bem, às vezes é mais ou é menos, a pessoa tem um leque lá de atividades que ela sente, que fazem ela sentir prazer, que fazem ela se sentir bem. Com o uso da droga, a tendência é a motivação para usar a droga, conforme ela usa a droga, aumenta a dopamina, modifica o cérebro. Usa a droga, aumenta a dopamina, modifica o cérebro. Usa a droga. Conforme esse processo vai se repetindo, a motivação para ela usar a droga tende a ir aumentando cada vez mais, em detrimento das outras atividades. E esse no final, do ponto de vista clínico, é um dos maiores problemas quando se fala de vício. Qual que é o grande problema de uma pessoa que está viciada em alguma droga ou alguma atividade? O grande problema é que ela acaba negligenciando outras atividades da vida dela que são importantes também. Trabalhar, estudar, assistir um filme com a namorada, com o namorado, dar atenção para a família, saúde, cuidar da saúde, dormir bem, se alimentar bem, praticar exercício. Ela começa a negligenciar várias outras atividades que também eram recompensadoras, porque agora a motivação para usar a droga está desproporcionalmente alta. E ao mesmo tempo, conforme esse processo vai acontecendo, de novo, desculpa eu ser repetitivo, mas eu quero garantir que essa ficha está caindo na cabeça de vocês e que podem estar tendo algum problema com algum vício ou tem alguém na família, algum amigo que está tendo problema. Os circuitos envolvidos com autocontrole, eles também são invadidos, são hackeados. Em especial duas áreas, vou citar aqui só para quem quiser mergulhar um pouquinho mais a fundo. Córtex pré-frontal, que é essa região que a gente tem atrás da testa, envolvidas com controle, com aspecto racional, com você se controlar os próprios impulsos. E uma região associada a ela chamada estriado dorso-medial, uma porção específica do corpo estriado. Mas enfim, é um nome feio, só para quem de vocês quiser mergulhar um pouquinho mais nesse assunto. Essas regiões elas são meio que hackeadas também, são invadidas de modo que quando a pessoa entra no contexto envolvido com o uso da droga, esses sistemas eles ficam muito dedicados a usar a droga. A pessoa vai prestar atenção em tudo que envolver usar a droga, vai pensar na droga, vai planejar o uso da droga. É realmente um cenário que dificulta muito o tratamento, porque a pessoa, fisiologicamente, neurologicamente, ela perde a capacidade de ter controle. E chega num ponto, falando do ponto de vista clínico, chega num ponto que a pessoa não consegue inibir o impulso, não consegue inibir o comportamento, não consegue deixar de usar a droga, por exemplo, mesmo sabendo que aquilo faz mal. E muitas vezes, pessoal, a pessoa nem sente mais prazer no usar a droga. A experiência não necessariamente é positiva mais para ela. Mas o circuito envolvido em direcionar ela a usar a droga está tão consolidado, motivação para fazer aquilo está tão alta e a capacidade de autocontrole desse comportamento está tão baixo que a pessoa não consegue inibir. Chega num ponto que atinge um estado que a gente chama de compulsão. A pessoa não consegue inibir o comportamento, mesmo sabendo que aquilo ali faz mal para ela. Ela perdeu o que a gente chama na área da neurociência e da psicologia de flexibilidade cognitiva. O que esse nome bonitão quer dizer? Flexibilidade cognitiva é a nossa capacidade de flexibilidade de mudar a nossa cognição. Então, ter algum controle daquilo que a gente está pensando, direcionar nosso pensamento para outra coisa, ou controlar a nossa atenção, controlar o que está passando na nossa cabeça, modular isso em algum grau. Então, a pessoa perde essa capacidade de flexibilizar isso. E, de novo, na hora que ela entra no contexto relacionado à droga, que tem os gatilhos que lembram ao cérebro dela que está na hora de usar a droga, os sistemas envolvidos com motivação e controle atencional, eles são sequestrados e a pessoa sente um impulso grande de usar a droga, mesmo sabendo que faz mal, e tem neurologicamente pouca capacidade de mudar o pensamento dela, de controlar a atenção dela, de não prestar atenção nos gatilhos, de inibir o próprio comportamento de usar a droga, e isso leva a pessoa a continuar usando a droga, mesmo sabendo que aquilo faz mal. Então, realmente, como eu disse para vocês, é como se o cérebro da pessoa tivesse sido hackeado. Os circuitos envolvidos com tomada de decisão, que envolve liberação de dopamina, motivação e autocontrole, eles estão hackeados. Eles não estão funcionando de uma maneira diferente, de modo que a pessoa realmente perdeu o controle sobre o próprio comportamento. E com a repetição, pessoal, isso pode se agravar ainda mais.
Então, repara, a pessoa está nessa situação. Ela está com uma motivação desproporcional para usar a droga, somada a uma perda da capacidade de autocontrole. E para agravar essa situação, em algumas situações específicas, especialmente com o uso de substâncias que estimulam a dopamina, né? A pessoa pode passar por um processo que a gente chama de tolerância. Ela fica cada vez mais, ela começa a ficar insensível à droga. A droga começa a perder a capacidade de estimular a pessoa. Por que isso acontece? O cérebro, isso é um processo natural do nosso corpo. Toda vez que você tem muito de um sinal químico sendo liberado, incluindo a dopamina, o corpo responde tanto diminuindo a liberação daquele sinal químico, ele perde a capacidade de liberar aquele sinal químico e, ao mesmo tempo, o corpo fica menos sensível. Os lugares onde aquele sinal químico podem se ligar, eles começam a diminuir, começam a ser retirados. Imagina que a dopamina é uma chave e que o lugar onde ela se liga é uma fechadura onde ela vai surtir o efeito. Com o uso repetitivo, se o corpo começa a ter muita chave, ele começa a perder a capacidade de produzir a chave, liberar a chave, e o número de fechaduras vai diminuindo. Então é como se o corpo da pessoa fosse ficando cada vez menos sensível à dopamina. E por que isso é importante, pessoal? O que isso quer dizer do ponto de vista na vida da pessoa? Fica cada vez mais difícil para a pessoa se motivar para qualquer coisa. A motivação dela de fazer qualquer coisa, conversar com pessoas, praticar exercício, estudar, trabalhar, coisas que inclusive ela ficava motivada, coisas que ela gostava, assistir um filme, comer um negócio gostoso. Essas atividades elas vão perdendo a capacidade de motivar a pessoa, porque o cérebro da pessoa não só tem menor capacidade de liberar dopamina, como ele está menos sensível a ela. Então a capacidade do cérebro de gerar motivação para executar atividades de modo geral diminui. O que isso quer dizer? O único comportamento que vai ser capaz de mobilizar dopamina o suficiente para fazer a pessoa agir vai ser o uso da droga. Tende a ser cada vez mais que eu falei daquele leque de motivação, né? A motivação para usar a droga fica cada vez mais desproporcionalmente maior do que a motivação para executar as outras atividades. Aí o contraste vai ficando cada vez maior. Chega num ponto em que a pessoa, a única atividade que é capaz de mobilizar a dopamina o suficiente para fazer a pessoa ter energia para fazer alguma coisa é o uso da droga. Então, é um cenário já bem grave, né? A pessoa tem... A única coisa que consegue motivá-la a fazer algo é a droga, e o algo é usar a droga. E aí é óbvio que isso é um cenário já muito grave, né? Ou atividades relacionadas ao uso da droga, né? Num cenário como esse que a pessoa acaba cometendo, entre aspas, loucuras, né? Não é loucura mesmo, mas acaba adotando medidas drásticas, né? Para buscar droga, vende a casa, pede empréstimo e tudo mais, porque a motivação dela para usar a droga está muito grande e a pessoa perde até a capacidade de se controlar, de fazer coisas que vão ser danosas para ela mesma. Poxa, você vender sua casa vai ser danoso, você não cuidar da sua saúde vai ser danoso, você não se alimentar adequadamente vai ser danoso e por aí vai, né? Então é um problema que tende a se agravando, né? Conforme o processo de aprendizado, o uso da droga vai se repetindo, a tendência é ir se agravando, né? E a pessoa tende a ir usando uma dose cada vez maior da droga. Então, ela precisa usar uma dose cada vez maior porque o cérebro dela está ficando... A capacidade de liberar dopamina e a sensibilidade do cérebro à dopamina está ficando menor. Então, para você mobilizar aquela mesma quantidade de dopamina que você mobilizava antes, você vai ter que usar uma dose da droga maior. Então, a pessoa vai ficando tolerante à droga e a dose da droga que ela precisa usar vai ficando cada vez maior e a motivação para as outras atividades vai ficando cada vez menor. Ela pode entrar num quadro que a gente chama de anedonia, que é uma perda da capacidade de buscar e sentir prazer com atividades que antes eram motivantes e prazerosas para a pessoa. Então, a pessoa começa a não querer mais saber de ver filme, não quer saber mais de sair com as pessoas, não quer saber mais de interagir com os amigos. São atividades que ela tinha motivação e agora ela não tem mais.